Então vamos lá, pessoal, dando continuidade esse treinamento de testes unitários, né? Eu tive pela manhã a base do teste unitários, né? Que viu o que é um teste unitário, sabe? Procura testar as classes do sistema separadamente, né? Como uma unidade. O primeiro framework, né? Que a gente vai usar para automatizar nossos testes unitários, né? Que é o JUnit. JUnit, né? A gente viu algumas funcionalidades do JUnit, né? Como criar um teste usando JUnit, com essa notação @teste. Alguns métodos que o JUnit fornece para testar os valores retornados pelos objetos. Viu a questão de test case, né? Quando a gente cria test case para rodar vários testes. E algumas ferramentas que o JUnit fornece, algumas notações que a gente pode usar. Algumas rules que a gente pode usar o JUnit, principalmente para testar as sessões, né? Categorias que a gente pode separar os testes. E a gente viu que as classes na vida real não são isoladas, né? A gente vai precisar, essas classes interagem com outras classes, então para a gente conseguir testar essa classe, a gente vai precisar isolar essas classes das outras que elas chamam, para conseguir testar ela em forma de unidade, né? Então, o principal problema que a gente vai ter aqui é de isolar do banco, né? A gente vai ter que testar sem conseguir rodar os testes sem ter o banco lá. Então a gente viu uma estratégia de mock, né? Que foi a estratégia mock é mais usada para você isolar essas classes, né? Você cria uma classe que simula aquela classe que você está iterando, né? Para ela não ser executada. Você conseguir executar só o código que está dentro da sua classe. Né? A gente viu aqui como criar um mock manualmente, né? Se vocês quiserem. A gente viu que tem esse framework chamado Mockit, que ele justamente possibilita a criação de mocks automaticamente, certo? Basta você anotar aqui, dizer qual mock você quer, ele vai criar para você, né? Você pode definir o que os métodos desse mock vão retornar para você usar na sua classe de teste, beleza? A gente viu algumas funcionalidades, Mockit, né? Mock parcial, etc. Alguns métodos que você possibilita fazer verificações de determinado trecho do código executou ou não. Um método chamado N, que você pode determinar qualquer instância na classe. Determinado método for chamado qualquer instância da classe, ele vai retornar aquele valor. Certo? Mas o Mockit ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, ele não consegue fazer mocks de classes final, métodos ou variáveis estáticos, tipos primitivos, classes anônimas, métodos privados. Por quê? Porque a gente viu aqui que o Mockit tem trabalho com herança, né? Quando você anota lá uma classe para ser um mock, o que ele faz? Ele estende aquela classe com um método vazio, né? E passa para o seu teste para você executar aqui, certo? Aí, quando você tem um método estático, por exemplo, como é que você vai estender aquilo para alterar o comportamento daquela classe para usar o seu teste? Esse método estático você não consegue sobrescrever, né? Então essas são limitações de Mockit. Aí quando a gente olha aqui no sistema, essa aqui não sei se está dando para ver aí, mas vocês têm os slides, essa é a unidade geral, as principais classes do sistema. O que a gente tem aqui, né? Tem unidade diretório global, certo? Que é uma variável estática, final. Ela chama outra variável estática, uma classe parâmetro helper, get instância, que é um método estático, chama outro método estático, get parâmetro info, que acessa o banco, né? Então você pega as principais classes do sistema, está cheio de métodos lá estáticos e o acesso ao banco direto, certo? Então quando você começa a querer testar o sistema, você se depara com isso, né? Então, o que quer dizer que é estático? Você não precisa nem instanciar, você não precisa nem dar um nível do objeto. Basta você colocar lá na sua classe que vai usar esse objeto, que ele já vai dar erro. Você não vai conseguir executar uma classe sem ter uma conexão com o banco lá, né? Então, esses eram um dos principais motivos que até hoje a gente não tinha teste automatizado no sistema.
Né? Sempre que queria criar alguém tentava criar algum teste, você se deparava com um negócio desse e você ficava, como é que eu faço? Como é que eu vou mudar o comportamento da classe para tirar o banco, para conseguir testar, se eu não consigo sobrescrever esse método, que é estático, por exemplo. Né? É impossível você fazer isso. Aí toda vez que estou parado com isso, não é impossível testar o sistema. Você tem que refazer o código todinho, né, para conseguir testar. Até que João, não sei se vocês conhecem, ele está sempre dando treinamento, viajando com as cooperações, que você já viu, treinamento de arquitetura, etc. Ele descobriu esse framework aqui, PowerMock, né? Eles têm no Mockito, a gente viu o primeiro framework foi o Gen1, que o Mockito roda em cima do Gen1. Né? Então, um framework PowerMock roda em cima do Mockito, que ele consegue fazer essas coisas para conseguir testar as classes do sistema. Certo? Uma das principais formas dele que ele consegue mockar objetos estáticos. Certo? Então, o PowerMock é um framework de mock, né, que estende o Mockito para prover mocks mais poderosos. Né? Então, ele consegue isso porque ele não trabalha igual o Mockito com herança. Né? Ele trabalha manipulando o bytecode da classe. Né? Então, se você tem um método estático lá, não é problema. Eu vou lá e altero. Né? Ele não segue nada do princípio da linguagem. Né? Se você não consigo sobrescrever método find, para mim não é problema. Eu vou lá e tiro altero o bytecode, tiro o find e consigo sobrescrever. Então é mais ou menos assim que ele trabalha. A maioria dos frameworks em mock que a gente vê, eles trabalham com herança. Não só o Mockito, mas outros dizem mock, etc. E o PowerMock, inclusive o PowerMock ele tem duas versões, ele pode rodar em cima do Mockito, né? Então a gente vai usar aqui PowerMock Mockito, que é uma versão para Mockito, mas também pode rodar em cima de outros frameworks, como o EasyMock. Né? Então o que ele faz é isso. Né? Ele pega esses casos que a gente tem aqui e vai lá, não, para mim não é problema, eu altero o bytecode que você precisar fazer, eu faço, para conseguir testar essas coisas. Certo? Foi assim que a gente conseguiu testar o sistema. Né, os processadores do sistema, sem alterar o código. Né, porque um dos princípios que a gente queria aqui, né, quando a gente se depara com esse problema, é que você teria que alterar o código do sistema para conseguir testar. Mas isso seria um princípio a mais para a gente colocar teste automatizado no sistema. Né? Não, beleza, vamos plantar teste automatizado, mas aí, para você plantar, você vai ter que refatorar o sistema todinho. Né, parar a equipe, sei lá, 2, 3 meses para conseguir refatorar o código do sistema todinho, para conseguir implantar teste automatizado. Então, com esse framework, ele conseguiu, sem precisar alterar nada nas classes, do jeito que está lá o processador, né, você consegue testar sem precisar alterar esse código desse processador. Certo? Então, vamos mostrar um exemplo aqui de um teste que o Mockito não vai conseguir fazer. Então, a gente vai usar agora essa parte aqui, esse outro projeto aqui, PowerMock. Certo? As classes estão dentro desse projeto. Ele tem apenas dois métodos aqui, né? Então tem essa classe aqui, user resource bundle, que ela acessa essa classe aqui, resource bundle, que é uma classe externa, né? Uma API externa. Então o que esse método faz? Ele é como se fosse um parâmetro, né? Você passa um valor aqui, ele vai lá, consulta, carrega alguma coisa, consulta esse parâmetro em inglês ou português, qualquer linguagem você passa e retorna o valor desse parâmetro. Certo? Sempre que esse método aqui, getBundle, que faz isso, é estático. Né? Então, por exemplo, eu quero criar um teste para testar essa classe aqui, use resource bundle. Então, usando o Mockito, né? Vamos tentar testar. Então, eu coloco aqui run with, né? Mockito, JUnit run. Aí eu estou dizendo que eu estou criando um mock dessa classe, né? Resource bundle que a classe que vai ser testada aqui usa resource bundle usa. Né? Então eu vou criar um mock desse cara para quando eu chamar esse cara ele não ir lá no arquivo e retornar alguma coisa que ele tem aqui, alguma configuração, ele retornar do que eu passar no teste. Certo? Então estou dizendo aqui para o Mockito, né? Quando alguém chamar esse getBundle dessa classe, resource bundle, passando esse aqui, essa variável, né, e o valor em inglês aqui, você retorna esse meu mock aqui, né, que eu criei aqui anteriormente, igual quem está fazendo até hoje. Né, e quando alguém chamar o Mockito, quando alguém chamar o método desse mock que eu criei, chamando getString passando esse código, né, você retorna essa mensagem aqui que eu quero, campo obrigatório não informado.
como se fosse aqueles parâmetros que a gente tem no sistema. Né? Eu quero passar um código e ele retorna essa mensagem aqui, né? Na linguagem inglesa aqui, por exemplo. Então, eu crio um mock aqui, né? Quando alguém chamar esse método estático, né, que volta a instância, retorna o meu mock. Quando alguém chamar esse mock, chamar esse código, então retorna essa mensagem aqui. E aqui eu instancio a classe que vai ser testada, né, e testa aqui, retornando se eu passar nessa classe aqui que vai ser testada esse código, ele vai retornar essa mensagem que eu defini. Né? Estou dizendo que retorna essa mensagem, estou testando se ele está retornando. Teste bem simples. Né? Então, se eu tentar rodar esse teste aqui, ele vai dar um erro. Né? O mockit vai dar um erro. Can't find bundle for base name, né? Locate in inglês. Por que ele vai dar um erro? Porque ele não conseguiu achar esse método aqui. Né? Você colocou aqui @mock, o que ele fez? Ele estendeu essa classe e tentou sobrescrever o método estático, sendo que esse método estático não pode ser sobrescrito. Né? Então você não consegue fazer que esse método aqui retorne o que você quer, o seu teste. Né? Ele vai retornar lá e vai tentar acessar um arquivo, alguma coisa, e não vai funcionar no seu teste. Né? Você vai conseguir rodar essa classe separadamente. Então esse é um exemplo de um teste que o mockit não vai conseguir resolver. Né? Tentar conseguir testar essa classe, porque é um método estático, o mockit não vai conseguir resolver. Ele vai dar um erro no teste. Então, para resolver esses casos, a gente vai ter que usar o PowerMock. Né? Então, aqui tem outro exemplo do segundo teste usando o PowerMock. Né? Então, qual a diferença do mockit, do PowerMock? Primeiro, para usar o PowerMock, eu tive que adicionar aqui ali uma biblioteca a mais. Né? Além do mockit UOL que eu estava usando anteriormente, eu adicionei essa biblioteca aqui, PowerMock Mockit, né? Que é a versão do PowerMock que roda em cima do mockit. Certo? Então, a principal diferença é o runWith aqui. Né? Se você olhar no teste do mockit, ele roda com a classe do mockit aqui, o mockit Geint Runner. O PowerMock você diz que ele vai rodar com a classe PowerMock Runner. Né? Então, quando você executar isso aqui, ele vai ver que está sendo rodado com a classe do PowerMock e vai chamar a classe do PowerMock para ele resolver essas coisas antes de passar para o mockit, antes de passar para o Geint para conseguir executar. E outra diferença é que o PowerMock exige que a gente coloque esse prepare for test aqui das classes que tem métodos estáticos. Né? Então, essa classe aqui tem um método estático que eu vou querer mocar lá na frente, então eu coloco aqui já um prepare for test. Né? Quando eu coloco isso aqui, o PowerMock já sabe que vai ter alguma aplicação nessa classe. Então ele já prepara um classe load diferente, separado, o classe load que vai rodar o teste, e carrega essa classe no outro classe load para conseguir fazer a manipulação de bytecode que ele faz na classe, para conseguir testar um método estático. Certo? Então basicamente é isso que ele faz. Aqui é quase o mesmo teste, né, que eu fiz anteriormente, sei que eu estou usando essa instrução aqui, né, PowerMock mock estático. Então estou dizendo a ele que mock todos os métodos que são estáticos dessa classe. Né? E depois eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. Você pode, o PowerMock também tem os mesmos métodos que tem lá no mockit, né, que eles têm no mockit, então você pode usar aqui a classe PowerMock, o N, chamar esse cara aqui com essas variáveis retorne no mock, né, e quando chamar passando esse código, retorna a mensagem. E aqui eu testo se eu passando o código, ele está realmente testando, retornando a mensagem. Então, se eu executar esse segundo teste aqui, o teste passou. Né? Ele conseguiu fazer o mock de um objeto estático. Certo? Um método estático dentro do objeto. Né? Então, foi isso que possibilitou a gente finalmente conseguir escrever testes automatizados para o sistema. Então tem aqui, né, esse exemplo, a diferença só lá em cima, você coloca para ele rodar com a classe PowerMock e coloca lá as classes que tem coisas cabulosas dentro desse prepare for test aí para ele conseguir carregar no classe load separado. Certo? E usa esse método aí, mock estático, para ele mocar todos os objetos. Certo? Então aqui está a definição, né, do pessoal que trabalha com o teste, fez sobre PowerMock. Então,
O PowerMock é uma ferramenta poderosa, mas devemos sempre nos lembrar. Se nós estamos encontrando uma situação onde só o PowerMock resolve nosso problema, então nós falhamos. Significa que a classe que está sendo testada está errada. Né? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Né? Porque se vocês for pesquisar o PowerMock, vocês vão encontrar isso. Então, foi aquele cenário que eu falei. Né? Teoricamente, o pessoal de boas práticas de teste prega que se você encontrar uma situação dessa, a sua classe está errada, está acoplada, está muito difícil de ser testada. Então, o ideal seria você refatorar a sua classe. Mas, como a gente aqui quer aplicar os testes sem ter um impacto grande, então a gente vai usar esse PowerMock para conseguir testar sem ter que refatorar todo o sistema. Né? O impacto disso seria muito grande para a gente fazer agora. Então, o PowerMock foi criado mais para testar esse exemplo que eu mostrei, né, que é essa classe SourceBundle, que é uma classe de terceiros, então você não conseguiria alterar, por exemplo, aquele método getBundle para tirar o stack, né, e você precisa testar, então ele foi criado para essas situações. Você tem uma biblioteca, você tem um método estático lá que você não consegue alterar, então você usaria nesses casos especiais. Certo? Então, basicamente a diferença do PowerMock e o Mockito é essa. Algumas funcionalidades extras que a gente tem no PowerMock, né, que o pessoal começou a testar, começou a cair em casos especiais que precisava ser testado, então vou falar aqui rapidamente. Então você pode usar, por exemplo, o método do call real method, que vai fazer o quê? Se você precisar chamar um método real do mock, né, quase aquele mock parcial que a gente mostrou no Mockito, então o mock é uma classe, mas preciso que exclusivamente nesse método seja chamado o comportamento real. Então eu posso usar esse método aqui, né? O PowerMock tem outro método, por exemplo, suppress. Então se eu quero pular a execução de algum método, né? Por acaso esteja não precisa ser executado para aquele teste, esteja atrapalhando algum método, por exemplo, privado que esteja sendo executado, eu quero suprimir aquela execução. Então eu posso ter esse método aqui suppress, que ele vai suprimir isso. Certo? Ele também permite a gente testar como um processador é chamado de partir de outro processador. Né? Então eu tenho aqui um processador, trancamento, pagamento em rede, programa em rede. E esse processador chama outro processador, lá embaixo. Né? O processador altera o status de sempre. Certo? Então, eu quero testar essa classe processador, mas eu quero que o outro processador não seja chamado. Né? Porque eu quero testar só essa classe aqui. Então, eu quero isolar esse outro processador. Então, eu posso fazer isso com o método PowerMock when-new. Né? Quando você der um new nesse outro processador lá dentro, né? Sem argumento, só quero que você retorne o mock que eu criei lá em cima para esse processador. Então lá em cima eu criei um mock, processador alterar estado de sempre, que é chamado por esse processador que eu estou testando. Quando você dá um new nessa classe, você retorna o mock. Quer dizer, não faça nada, não quero que você chame aquele outro processador. Estou testando só esse processador aqui. Se eu quiser testar o que está lá dentro do outro processador, seria um teste separado. Certo? Então essas situações aqui foi o que o pessoal, né, foi passando, algumas situações que precisou usar esses métodos. Então tem vários outros métodos do PowerMock lá, que vocês depois podem ver na documentação do PowerMock, se vocês precisarem de alguma situação específica, de mocar algum objeto, né, que cai numa situação que não esteja definida aqui, vocês podem pesquisar um desses métodos para usar no mock do sistema, certo? Então, com isso, a gente tem já o conhecimento necessário para realizar um teste unitário no sistema, né, depois que eu pedir essas três ferramentas. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz um teste no sistema do SIG Events, né, que foi o sistema que eu usei para validar essa abordagem aqui do PowerMock. Então, aqui eu tenho o código do SIG Events. Né? Aqui tem a parte de teste, certo, do sistema. Então, deixa eu pegar um teste aqui.
processador submissão teste. Né? Ele vai testar um processador submissão. Então aqui eu tenho um processador submissão, né, que executa as regras quando algum usuário vai fazer a submissão de algum trabalho lá para algum evento, controlado por SIG Eventos. Né? Processador real do sistema, não terei nada aqui para fazer esse teste. E eu vou escrever um teste para esse processador. Então a primeira coisa que eu fiz aqui no SIG Eventos foi criar um abstract processador aqui de teste. Um abstract processador que eu fiz um mock aqui das coisas normalmente usadas por todos os processadores de SIG Eventos. Né? Então o que eu fiz aqui? Coloquei o runwave PowerMock, né? Vai precisar do PowerMock para rodar isso. Certo? Coloquei aqui no Prepare for Test as classes que normalmente são usadas nos processadores geral do SIG Eventos que tem coisas estáticas lá dentro. Né? Então coloquei aqui movimento cadastro SIG Eventos, que é um movimento usado aqui no SIG Eventos por quase todos os movimentos que vão chamar processador. Né? O usuário geral, a classe DAO-Factory, essa classe aqui Locate Factory, a classe Parâmetro Helper, né? O Ferrari Utils, então tá todos. Então, tem aqui uns slides aí, o PDF que eu distribuí para vocês, né? Se ele estiver conseguindo visualizar. Então, eu coloquei aqui no Prepare for Test todas as classes, né, que são padrões que eram usados para a maioria dos processadores. Né? Então, e tem métodos estáticos lá dentro. Então, DAO-Factory, Locate Factory, Parâmetro Helper, aquelas classes lá, o Ferrari Util, que vai meter o util lá estático, né, genérico DAO. Né? Então, estou dizendo, prepare esses caras, porque vai ter alguma coisa aí que você vai precisar fazer com esses caras. Certo? Aqui mais para baixo, o que eu fiz? Eu defini uma rule aqui da SEP, né, para testar as sessões do sistema e sair criando os mocks aqui do meu DAO. Então eu vou usar um DAO Factory, né, então eu vou criar um mock dele. Eu vou usar essa classe Parâmetro Helper e sair criando um mock dele. O generic DAO cria um mock dele aqui. Né? Mais para baixo aqui. Eu criei esse método aqui, né, before run test, que vai ser executado antes de cada teste. E o que eu criei aqui foi um objeto de tipo sistema. Né? Esse aqui eu não mostrei, mas foi alguns testes que a gente fez aqui, a gente usou essa biblioteca aqui, Fixture, né? Que basicamente o que ela faz é criar um objeto de tipo diferente. Né? Esse aqui é a mesma coisa para dar um new sistema e definir um ID dele igual o ID do sistema SIG Eventos. Né? Você pode dar um new sistema, se quiser, pode usar essa biblioteca aqui que ela serve para criar templates de objetos de classe. Então ela cria um objeto, o ID nesse valor aqui, né? E o nome do objeto é esse aqui, né? O valor do objeto. Então aqui eu criei a unidade geral, né? A unidade aqui com o ID 605, né? O código tal, que é a unidade da federal, né? Para usar nos testes. Se eu quiser algum teste que tem unidade, eu já posso passar essa unidade aqui. Né, o usuário geral, também aqui com o usuário logado. Vai criar dois usuários, né, usuário e usuário logado, certo? Com ID 1 e 2. Que é um cadastro SIG Eventos. Né? Todo usuário logado no SIG Eventos você tem um cadastro. Porque tem usuários externos também, então não tem só usuário, tem um cadastro no sistema. Certo? E tem um template method aqui para executar. Né? Então ele vai chamar isso aqui antes de executar o teste e aí um método abstrato aqui. É um método que ele chama, né, esse método abstrato, que você pode definir na classe filha lá alguma coisa que você queira antes de executar o teste. Tá? E nesse método que ele chama aqui, ele chama diversos outros métodos para mocar as coisas que são usadas no sistema. Então, mock parâmetros. Se você for olhar no método mock parâmetros, o que ele faz é usar o PowerMock, né, para mocar aqueles métodos estáticos dentro do parâmetro help. Então, muitas classes de sistemas fazem acesso direto a esse parâmetro help. Né? Então, estou falando aqui, mock todos os métodos do parâmetro help. Quando alguém chamar esse parâmetro help get instance, né, que é um método estático, retorne
o meu mock que eu criei lá em cima, que eu defini lá em cima, né, para essa classe parâmetro help. E quando alguém chamar esse parâmetro help, né, usando esse método aqui getInt, passando esses valores aqui, que são valores de algumas unidades que eram acessadas aqui dentro do eventos, retorna esses valores aqui. Né? Então, para o meu teste não precisar desses valores, né, pode ser qualquer valor aqui, então eu saio definindo aqui na sequência, né, 1, 2, 3, 4 até o último aqui. Certo? Eu poderia usar aquele outro método lá no Mockito N, né? Quando chamar esse método aqui, deve parar, passando qualquer instância de um inteiro aqui, ou de uma string, se for uma string, ele retorna um valor aqui qualquer. Né? Então, mock locate message, que é um negócio que o SIGEventos usa, né, para as mensagens dos sistemas, então ele tem um método estático lá, também mockei, e algumas classes aqui do FRNTools, né, que eram usados. Então, quando alguém chamar o FRNTools, né, getMessage passando essa mensagem aqui, né, campo obrigatório não informado, né, então retorna esse aqui, essa mensagem aqui de aviso. Né, campo obrigatório não encontrado, do tipo E. Certo? Então, foi basicamente isso que eu precisei fazer nesse processo aqui do processador abstrato, né? Mocar as coisas que são abstratas, né? Que dá FET, etc., que são usados em todos os processadores. Ok? Então, lá no meu processador de teste, né, que vai testar aquele processador de submissão, o que eu fiz? Também coloquei lá, né, run with poemmock, né, moquei aqui o movimento que é usado. Moquei não, fiz um preparo for teste aqui no movimento que é usado só para submeter trabalhos, que é usado só nesse processador aqui, né, estendi lá o processador de teste. E aqui eu fiz os mocks, que é usado só nesse caso aqui de submissão de trabalhos, que não estão lá no genérico. Né. Então ele usa um submissão DAO, então eu fiz um mock nesse cara. Quando alguém lá no processador de submissão, chamar um getDAO, passando submissão DAO.class, passando esse movimento aqui, né, que é o movimento que eu vou passar no teste, né, o movimento que o processador recebe, né, então retorne o DAO lá que eu defini lá em cima como mock, né, o DAO submissão. E quando alguém chamar esse DAO, que os métodos que eu quero chamar desse DAO lá dentro, né, quando alguém chamar esse mock que eu criei, chamando getNextSequence, retorne 2. Quando alguém chamar esse DAO, chamando o método aqui findDAO submissão para alteração, passando o valor 1, né, que é o ID do evento, eu acho, então retorne nulo. Eu não vou usar nada desse cara nesse teste aqui, eu só quero que ele passe nesse método e não dê erro porque está acessando o banco. Certo? E aqui é um método de teste. Né? Então, está anotado aqui com a anotação @teste, né? Então ele deve lançar uma exceção quando o evento não estiver aberto. Então o que esse teste faz? Se alguém tentar fazer uma submissão em um evento que não esteja com o período de submissão aberto, ele deve retornar uma exceção. Né? Então o que eu fiz? Você precisa declarar os valores que você deve passar para ele. Né? Então eu criei aqui uma submissão, né, com o valor 1 em teste. Né? E você tem um período aqui dentro dessa submissão. Então eu estou setando aqui um período com o dia inicial menos 20 e final menos 10. Quer dizer, o período já encerrou 10 dias atrás. Certo? E estou passando um evento pai, um evento para esse período de submissão. E também é necessário setar um evento para esse período de submissão que ele vai acessar, senão ia dar no.etc. Certo? Eu estou dando SPY aqui, que é um mock parcial daquele movimento, né, passando a submissão e o cadastro que eu vou usar no teste, essa submissão que eu criei aqui. Então aqui o que eu fiz? Eu passei os dados que o processador, eu criei os dados que o processador vai usar, né, submissão, o período e o movimento, passando essa submissão e o cadastro no sistema para simular que esse processador está sendo chamado recebendo esse movimento. E aqui depois eu defini o que eu espero. Né? Se o cara passar esses dados aqui, a submissão com o período fora não aberto, né? Eu quero que ele retorne essa mensagem aqui. Né? O evento não está com o período de submissão de trabalhos abertos. Né? E aqui eu chamo processador, finalmente eu chamo processador. Né? Eu crio aqui uma instância processador e chamo execute passando esse movimento. Então ele vai
executar. Se o seu teste estiver certo, né, o período não está aberto, ele deve retornar essa mensagem aqui. E executar aqui. Vocês vejam que demora um pouco mais para ele executar, e justamente o PowerMockit ele vai fazer todo aquele negócio de carregar, o classe load separado, tá? Então é um pouco mais lento que o Mockit, certo? Muito mais lento que o Mockit. Então ele passou aqui no teste. Eu chamei esse processador. Então eu tenho certeza que todo mundo que chamar esse processador passando um período de submissão que não está aberto, ele vai lançar essa sessão. Se alguém por acaso, então um estagiário mexer no processador sem querer apagar isso, esse teste vai falhar. Então eu tenho certeza do que o que eu testei está passando, está correto no sistema. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver outro processador aqui que tem mais testes. Processador, inscrição. Isso aqui é um método também. Tem um aqui que tem vários métodos. Esse aqui. Então aqui é outro processador, né, que vai estender aquele abstract processador. Ele criou aqui, no caso ele usaria 2 DAOs. Eu criei 2 mocks desses DAOs aqui. Né? Nesse define mock values eu criei aqui os métodos que ele chamava lá do Efernotius ou mockei, né? Quando eu chamar esses valores aqui, eu quero que retorne essas mensagens aqui de baixo, né? Eu não quero que consulte o banco, porque o Efernotius get message ele vai consultar o banco, né? Os parâmetros que estão no banco de mensagem, o sistema quer que não faça isso. E aqui eu fiz alguns métodos de teste, né? Teste um período que nunca vai ocorrer, né? Então eu crio um período de inscrição aqui com a data inválida, certo? Um período, eu crio um movimento passando esse período e tento chamar um processador período de inscrição, que é o processador que cadastra um período de inscrição de um determinado evento. Então eu moquei aqui alguns DAOs, né? Do mesmo jeito que eu ia fazendo aqui. Quando alguém, o mock que eu criei lá em cima, né? Quando alguém chamar esse DAO aqui, Fight by Mariki, passando o ID desse evento aqui que eu estou passando, né? E a classe evento, com essas strings aqui que eu estou fazendo a projeção lá, o processador faz o Fight by Mariki com projeção. Então, retorna esse novo evento aqui com o ID 1, né? E com as datas aqui que é o evento de teste que eu quero usar. Certo? E assim foi para todos, né? Então, e aqui tem outro método de teste, então aquele teste um período depois do evento. Então, primeiro ele testa um período antes do evento, o período foi aberto antes do evento, então aquele período nunca vai ocorrer. E aqui ele testa se alguém vai cadastrar um período depois do evento já terminou. Então você não pode cadastrar um período de submissão depois que o evento terminou, senão ninguém vai conseguir submeter trabalhos. Então esse aqui é aquele teste que ele testa isso, né? De novo instancia os dados que ele precisa, né? Declara aqui a sessão que eu estou esperando e chama o processador aqui, certo? Então, fora isso, né, eu criei aqui um teste all, que é uma suíte de testes, né, para o Sig Eventos, e saí colocando aqui todos os processadores e outros testes que eu tinha feito aqui para o Sig Eventos. Certo? Então, se eu executar aqui esse teste, né, execute junto teste, ele vai testar aqui todos os testes que eu fiz, que eu criei para o Sig Eventos. Né, acho que são poucos, né, eu criei só para validar essas questões sem conseguir usar, né, sem precisar fazer a operação do processador. Então ele tem 14 testes de Sig Eventos, ele vai testar aqui. Deve passar todos. Eu espero. Pronto. Então todos os testes que eu criei aqui de Sig Eventos passou. Né, se em vez de 14 fossem 14 mil, né, e esses testes todos passaram, eu tenho a certeza que o Sig Eventos teoricamente está na versão estável, né, que vai executar com o mínimo de erro possível. Né? E se alguém, por acaso, que nunca pegou no sistema, for pegar e alterar qualquer coisa aqui que quebra alguma regra de negócio, esses testes vão falhar, pelo menos os que estão testados. Se alguém alterar alguma regra de negócio que esteja para o teste aí, você vai conseguir detectar que esse teste falhou. Né? Então é assim que a gente consegue fazer um sistema que seja minimamente estável. Você ter certeza que você está mexendo sem estar quebrando nada no sistema. Né? Ou assim, ou faz como é hoje. Né? Você testa tudo, retesta o sistema todo manualmente para ter certeza que você alterou, não quebrou nada no sistema. Né? Então, dá trabalho,
Isso aqui são processadores pequenos. Eu não trouxe aqui, mas eu fiz um teste do processador biblioteca SIGA. Eu tive que fazer mais de 20 mocks aqui para usar mais de 20 DAOs. Né? Então dá trabalho você criar esse mock, somente a primeira vez que você vai pegar um processador enorme. Não tem nada feito, você tem que mocar tudo para conseguir chamar, instanciar os dados e executar. Mas depois que está feito, você tem uma maior segurança do que você está mexendo no sistema e não está quebrando o sistema. Né? O que está testado está sendo validado a todo momento. No ideal, a gente quer aplicar isso a todo commit. Então, sempre que alguém dá um commit no sistema, qualquer commit, ele vai rodar esses testes unitários aqui. E se der algum erro, já vai avisar a equipe toda que alguém quebrou o build do sistema. Tem que ir lá e consertar. Certo? Alguma dúvida? Vou falar agora de algumas coisas que a gente definiu aqui, né? Os testes unitários do sistema FRM. Então, essa questão de seguir eventos, que eu acabei de mostrar, os testes de seguir eventos, que eu tenho explicado aqui, né, no PDF que vocês têm. Né, como é que eu defini os valores lá, que vão ser chamados, né, do abstract processador e do processador lá de submissão de teste. Tem um código que eu acabei de explicar. Aqui tem um exercício que acho que vocês não vão conseguir fazer agora, mas vocês podem fazer depois daqui, ou então chegar lá nas suas universidades, é tentar pegar uma classe do sistema e testar, né, o processador, e tentar chamar ele, conseguir fazer ele executar sem dar ele. Né, esse é um bom exemplo para vocês conseguirem aí, testar o processador do sistema. Conseguir pelo menos chamar ele, conseguir fazer todos os mocks que vai conseguir chamar ele sem dar ele no teste. Certo? A consideração sobre os testes unitários que a gente quer aplicar no sistema. Né, algumas coisas eu já falei, mas tem outras coisas aqui que eu vou reforçar. Então, a princípio, como os testes unitários são testes para pegar a regra do negócio, né, do sistema, a gente vai testar as classes que têm regra do negócio. Né, então, são os processadores, onde deveriam dar as regras do negócio do sistema, classe util, classe helper da vida, que tiver alguma regra do negócio lá, e classe de domínio que, por exemplo, que eventualmente tem a regra do negócio. Por exemplo, aquele método validate que a gente tem nas classes de domínio, às vezes tem algumas validações lá, então se você quiser escrever um teste para essa validação, também é válido. Né? Não que nada impeça você usar essa que a gente mostrou aqui para você testar no MBIM, por exemplo. Mas se tem alguma regra de negócio lá no MBIM, você pode usar o mock para conseguir testar. Né? Os processadores é o pior cenário possível que você pode imaginar de conseguir testar alguma coisa. Né? Se a gente conseguir testar o processador, qualquer outra classe do sistema é bem mais fácil de ser testado que o processador. Então, a estrutura de testes, né, que a gente está padronizando aqui. Então, a gente criou, por exemplo, para a biblioteca, você baixa o código SIGA lá, né, cada módulo do SIGA, como os outros sistemas, Syntax, DRH, cada módulo é um source folder. Então, o módulo da biblioteca é um source folder lá dentro do SIGA, certo? Então, para os testes, o que a gente fez? A gente vai criar um source folder parecido idêntico ao source folder que tem na biblioteca. Então, o nome teste no final. Então, se tem um source folder da biblioteca que tem o código da biblioteca, então aqui é um source folder da biblioteca, underline teste, que tem o código de teste da biblioteca, certo? E seguindo o mesmo pacote, né? Que é outra boa prática é colocar os testes no mesmo pacote do processador original. Então, esse processador aqui, o processador Release Impress, certo? Que está no pacote biblioteca, circulação, negócio. Então, eu criei outro pacote aqui no source folder, também biblioteca, circulação, negócio, e coloquei aqui o processador Release Impress no teste no mesmo pacote. Mas isso facilita você acessar algum método privado, alguma coisa que você queira do seu teste. Né? Como está no mesmo pacote, você pode acessar. Certo? Sendo que a gente acabou definindo como o SIGA, esse sistema mais grande já tem muito source folder, né? O SIGA tem mais de 40, eu acho, 30 pelo menos. Se a gente fosse colocar um source folder para cada teste, né, que for fazer, né, cada módulo, teste cada módulo, a gente acabar duplicando o source folder, então ficar com mais de 80 source folder lá dentro. Então a gente preferiu, né, seguir essa mesma estrutura, mas criar um projeto separado. Né? Então foi criado um projeto SIGA teste, né,
que tem os source folders lá do teste. Então tem biblioteca teste, ensino teste. Aqui são os testes que já existem no Cigar. Né? Se vocês não têm acesso ainda, a gente pode ver com o pessoal da cooperação para eles começarem a liberar isso para vocês. Então já tem alguns testes aqui da biblioteca, de ensino em rede, do RID, do estágio e de graduação. São os testes que foram criados até agora, então já tem nesse novo projeto Cigar testes, esses testes que estão começando a ser criados. Né? Aqui algumas padronizações que a gente quer seguir. Né? Então essa questão de source folder, se é um modo underline teste no final, né? Usando essa nomenclatura. As classes de teste, você tem o processador X, então a classe de teste tem que ser processador X teste, né? No final, vai seguir esse padrão. Cada test case deve testar uma classe, né? Você deve criar uma classe que teste várias. Né? E dentro do módulo a gente criou alguns padrões de suite case para executar os testes que estão dentro do módulo. Então, está dando para ver aí. Então, para cada sistema a gente vai ter um all sistema, né? um teste case, um suite teste chamado all sistema. Então, o Cigar vai ter um all Cigar lá, all Cigar teste, né? Para testar todos os testes Cigar, né? E dentro do módulo, por exemplo, o módulo de biblioteca vai ter lá um all biblioteca teste, que vai testar todos os testes do módulo de biblioteca. E dentro do módulo de biblioteca, não é muito grande, a gente criou ainda, é possível ter uma subdivisão, né? Se você quiser colocar. Então, a parte de circulação vai ter lá um all circulação teste, parte de processo técnico vai ter all processo técnico teste, que vai testar só aquele teste de processo técnico. Né? E assim você vai cadeando. Você pega um all lá de uma seção, coloca dentro do suite case do módulo, e esse suite case do módulo coloca dentro do suite case do sistema. Então, quando você executar o sistema, ele vai executar todos os testes que estão definidos no suite case. Certo? Para sistemas pequenos, né, não é tão grande assim, não tem tanto código lá dentro, tem pessoa de 2 níveis. Né? Um all que vai testar todo o sistema, e pode ser criado lá a suite case para testar cada módulo do sistema. Então, esse aqui é um exemplo da biblioteca, né? O Cigar lá tem o all test, que executou os testes Cigar. Dentro da biblioteca tem um all test, biblioteca all test, que executou os testes da biblioteca. E dentro da cada seção da biblioteca lá tem um all test também, que executa cada teste que está dentro daquele seção específica da biblioteca. Certo. Então, isso aqui é uma classe que a gente tentou, está tentando padronizar, né? Porque geralmente você vai criar testes, você precisa passar os dados para o processador. Né? Então, se você for passar os dados para o processador, ele está tentando não repetir os dados. Então, alguém criou um teste lá que cria um usuário, por exemplo, para passar para o processador. Se alguém for fazer outro teste, vai precisar criar outro usuário, né? Para passar para o outro processador para realizar um teste. Então, a gente definiu as classes chamadas teste data, né? São classes contém dados de teste que você pode colocar lá no seu módulo para reutilizar entre módulos. Né? Então, por exemplo, a biblioteca, para ver aí, a gente criou, tem alguns métodos lá, por exemplo, get usuário, biblioteca, aluno de graduação, que retorna um usuário de biblioteca do tipo aluno de graduação, que é para ser usado no teste, por exemplo, eu usei lá no processador de teste da biblioteca. Então a gente definiu esse padrão dessas classes, né, que podem ser criadas. Então, quando alguém precisar criar um usuário de biblioteca em outro teste, seja aluno de graduação, não preciso criar novamente esse dado. Eu posso simplesmente chamar esse método aqui que ele vai retornar. Então seria uma maneira de criar essas informações, né, que você precisa para executar os testes de forma padronizada e reutilizar entre testes diferentes. Certo? Então, qual foi a metodologia que a gente colocou aqui na FRN para começar a aplicar teste, né? Preciso testar tudo, caso de uso novo, sim. Então, para quem começou vai criar um caso de uso a partir desse momento que começou a colocar teste, esses casos de uso devem estar já com, pelo menos, boa parte do fluxo lá com testes unitários, né? Deve ser escrevido os testes. Os casos que já existem, a gente pensou em não obrigar todo mundo a começar a implementar todos os testes, porque às vezes você vai mexer no processador lá que tem 1000 linhas, aí você mexe apenas numa regra do negócio lá e você precisa
precisaria testar todas as 1000 linhas do processador, então às vezes ficaria pesado isso. Então, a princípio, a gente pensou em quem for mexer no processador, se alterou uma regra de negócio, então escreve o caso de uso, o caso de teste, que teste apenas aquela regra de negócio que ele mexeu. Não precisaria testar o processador todo, né, que seria muito trabalhoso para ele, porque às vezes nem ele que escreveu aquele processador precisando ser testado. Né, então você vai corrigir erro. Então quem vai corrigir erro? Pegou algum erro, alguma coisa, escreve um teste que pega aquele erro e já manda para a produção com um teste que pega aquele erro, para aquele erro não voltar. Então, por enquanto está fazendo assim. Coisas novas a gente está já colocamos testes, tem que estar com testes lá, né? O pessoal da equipe de controle de qualidade está validando isso. E coisas antigas que a gente vai mexendo, a gente vai colocando à medida que a gente vai mexendo e vai adicionando novos testes lá. Né? Para não ter impacto inicial, ter que parar todo mundo para escrever teste. Bom, isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Né? Para finalizar, já está quase acabando essa apresentação aqui. Então, uma coisa para falar aqui, não sei se você já sabe, sobre Test Driven Development, né? TDD. Então, o que é TDD? É uma metodologia de escrita de teste que você primeiro escreve o teste, só depois você produz um código que vai validar. Né? Então, geralmente, quando você começa a testar, você pensa o quê? Não, quem nunca escreveu testes automatizados, está acostumado só a codificar o código real, não real, né? Código, vamos dizer assim, válido do sistema, né? Que não seja teste. Então, geralmente, o pessoal vamos escrever teste. Então, primeiro escreve o código, né, todinho, aí depois vai escrever o teste que pega aquele código. Então, geralmente, o pessoal sugere que se faça ao contrário. Né? Você primeiro escreve um teste que pega alguma regra de negócio. Pode ser até que a regra de negócio não existe ainda, né? O teste vai falhar porque não existe regra de negócio. Aí você vai lá e modifica o seu código para ter aquela regra de negócio. Né? Foi mais ou menos o que eu fiz lá no começo com aquele primeiro exemplo de testes, né? Que eu mostrei aqui, que não usava nem o G-Unit ainda. Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu peguei, criei um teste aqui que testa o saldo com valor nulo. Né? Eu não sabia se a conta validava isso não. Então eu quero validar se a conta vai aceitar passar um valor nulo ou não. Então o que eu faço? No lugar de alterar a conta para validar isso, depois de escrever o teste, eu escrevi o primeiro teste aqui, né, passando o valor nulo, executei, o que aconteceu? O teste falhou, né, que a conta não recebia um valor nulo. Aí eu fui lá e alterei a classe conta para validar possíveis valores do que fosse passado no saldo. Né, então primeiro eu escrevi o teste, rodei, o teste falhou, eu vou lá, escrevo, corrige a classe para passar naquele teste. Então é basicamente isso que prega o TDD. Né? E quais são as vantagens de a gente, se a gente fizer desse jeito? Então a gente, escrevendo desse jeito, a gente não precisa se preocupar com todos os possíveis testes, casos de teste que a gente tem que implementar. Se você for escrevendo testes, à medida que você vai escrevendo teste, você vai escrevendo código, você não precisa estar com o código lá completo e tentar ficar imaginando quais são os testes que eu tenho que fazer para passar nesse código. Então a gente também evita se basear no próprio código, né, que a gente está escrevendo para fazer os testes, né, e dá uma maior segurança que todo o fluxo for testado. Você vai escrevendo seu teste, né, o teste quais são as regras que foram especificadas para esse caso de uso. Regra A, B, C. Então eu escrevo o teste para a regra A, né, escrevo o código. Escrevo o teste para a regra B, escrevo o código. Escrevo o teste para a regra C, escrevo o código. Então, quando eu terminei de escrever os testes, testei regras, o teste está passando, o meu código está completo. Eu escrevi um caso de uso que testa as 3 regras lá. Então, essa metodologia de teste, que quem quiser seguir, né, o pessoal aconselha a fazer. Né? Então,
A parte de teste unitário acabou, né? Só gostaria de falar aqui rapidamente sobre teste de integração, que é uma coisa que a gente gostaria também de colocar nos sistemas futuramente. A gente já fez alguns exemplos aqui. A gente está estudando isso, como é que a gente colocaria para ter teste de integração também no sistema, né? Para testar outras coisas que testes unitários não conseguem testar. Então, o teste de integração é aquele teste que testa a integração de duas partes do sistema, né? Então, quando a gente lida muito com o banco de dados aqui, normalmente ele é usado para testar a integração da sua classe com o banco de dados. Então, se o processador lá chama o banco de dados para persistir ou realiza alguma consulta, e você quer testar que essa consulta é válida, né, você não criaria um teste unitário, né? Você criaria lá o teste de integração. Né? No teste unitário, você isola, você não quer saber do banco, só testa a regra do negócio, e se você quiser testar uma consulta, por exemplo, ou se a inserção está sendo feita correta, você teria que criar um teste de integração. Né? Então é basicamente isso para que ele serve, né? Para testar, por exemplo, consultas lá de aluno DAO. Você está testando a integração do seu sistema com o mundo externo, seria o banco de dados. Então esse é o próximo nível de teste que geralmente o pessoal começa a escrever depois que já tem bem definido o teste unitário. Então por que ele não é o primeiro que a gente começa a escrever? Porque é mais difícil de ser escrito. Por exemplo, se você quer testar essa consulta aqui, find alunos ativos, então primeiro você tem que criar um banco de teste, que o teste unitário deve garantir que o banco esteja consistente antes e depois. Se você executar esse teste várias vezes, o resultado tem que ser o mesmo. Você não pode inserir 10 alunos, fazer uma consulta e retornar 10, se você executar um novo teste, inserir mais 10 e retornar 20, a quantidade vai estar diferente, então o teste já vai falhar. Então, geralmente, para criar um teste de integração, por exemplo, para validar uma consulta no banco, uma consulta lá nos DAOs, eu teria que criar um banco de teste, né, vazio, configurar a conexão, né, inserir alguns alunos, né, para testar essa consulta, find alunos ativos, executar a consulta, verificar se está retornando a quantidade de alunos que a gente quer e os valores que a gente quer, e depois apagar os alunos que estão, se forem inseridos nesse teste. Para se você executar um novo teste, retornar o mesmo valor que você testou anteriormente. Né, para sempre ele passar no teste, né, sempre retornar aquilo que você está esperando que seja executado. Né? Não executar duas vezes e retornar valores diferentes para cada execução. Então existem outros frameworks, né, que a gente está tentando estudar aí, né, BD Unit, né, fora esses textos que a gente viu, JUnit, Mockit, PyMock, que esse é exclusivamente para fazer teste de integração. Então ele já se preocupa com essa questão de inserir dados, depois remover dados, depois que você executa o seu teste. Certo? Então, um problema que a gente viu aqui, né, por isso que eu estou falando de teste de integração, é que ocorre algumas vezes de a gente ter versões lançadas em cooperações que vão com erro por falta de coisas em banco de dados. Né? Tabelas, colunas, às vezes ocorre de o pessoal usar apenas produção e esquecer de colocar no script que vai lá para a cooperação. Né? Que vocês vão pegar o sistema lá na cooperação, está com algum erro, por causa está faltando alguma coluna, etc. Se ocorrer muito, não siga A, principalmente não siga A. Então, para isso, a gente começou a estudar essa questão de teste de integração e foram feitos 2 testes de integração no sistema. Né? Que, o primeiro, ele verifica o teste de integração porque não está executando a classe isolada, né? Está executando o teste com o banco de dados. Né? Então, ele verifica se todas as tabelas e colunas estão mapeadas, né, a partir das anotações do Hibernate. Então, ele sai varrendo aquele arquivo de configuração do Hibernate, pega todas as classes que estão mapeadas e todas as colunas, sai verificando se todas as colunas existem no banco. Né? E o segundo teste verifica se todas as sequências que estão sendo utilizadas, né? Ele pega também esse mesmo arquivo, pega todas as classes que estão mapeadas, pega a coluna ID lá, pelo mapeamento, o nome da coluna ID, e pega o nome da coluna, a sequência que você colocou lá. E verifica se o valor da sequência é maior que o ID. Né? Se ele for menor, quando você tentar inserir alguma coisa, vai dar um erro. Né? Então, foi esses primeiros 2 testes que a gente criou. Né? Ele ainda tem algumas limitações, por exemplo, ele não está lendo coisas que foram mapeadas em XML, então alguns principalmente o Sympact tem muita coisa em XML ainda, então ele não está fazendo isso. Né? Por enquanto só está funcionando aquelas colunas que estão mapeadas explicitamente com o valor @com. Mas dá para melhorar isso, é só questão de tempo, né? De colocar
implementar isso para interpretar o XML e validar essas coisas também. Né? Então a intenção é que a partir de agora, né, toda vez que for lançar uma versão de testes unitários, seja executado esses testes. Né? A gente vai validar se a coluna lá, todas as colunas existem e se as sequências estão na ordem correta, com os valores corretos que permitem a execução do sistema. Então, a gente espera que a partir de agora vocês tenham versão mais estáveis lá do código de cooperação. Né? Então, esses testes aqui tem um exemplo, né, do SIG Eventos. Então, entidades mapeadas seria evento teste, em sequência banco seria evento teste. Então, para cada sistema vai ter duas classes dessas. Esse aqui é um exemplo do teste de integração, né, porque ele tem que abrir conexão com o banco de dados. Né, então, ele abre aqui conexão com o banco de dados. Isso aqui vai ser passado a partir do LENT, né, que vai ser executado a partir do servidor de integração contínua, o Jenkins. Quando eu for falar do Jenkins, eu vou mostrar como é que isso aqui é executado a partir de lá. Se alguém quiser executar manualmente, tem aqui descomenta, coloca aqui nas informações. Você passa basicamente o banco que você vai usar, né, o usuário e senha, e ele vai ler lá do banco do mapeamento das classes e vai executar as colunas lá, verificar todas as colunas e tabelas que estão mapeadas e estão criadas no banco. Isso aqui de sequência, né, é quase a mesma coisa, sempre que aqui ele verifica se as sequências do sistema estão corretas lá. As todas as sequências estão com o valor correto, não vai ocorrer um erro você tentar inserir algum valor. Certo? Então ele lê lá do mapeamento de Hibernate e executa esse teste aqui, as coisas que estão anotadas. Certo? Então isso foi uma iniciativa, a primeira iniciativa que a gente fez de teste de integração, que são os erros mais frequentes que a gente via, né, nessa questão de integração, que a gente vai começar a executar, né, a partir vou lançar agora cada versão da operação, vai executar esses testes, então você vai ter mais segurança do que está executando lá está correto. Certo? Outro tipo de teste que a gente já fez aqui também, né, eu coloquei aqui uma apresentação que eu fiz, né, sobre teste de estresse. Então, se vocês quiserem, a princípio mas já acho que vai dar até tempo de falar. Não tenho que colocar para falar aqui sobre teste de estresse, mas essa apresentação aqui que está pública, vocês podem visualizar depois como é que vocês usam o Genita para testar os nossos sistemas. Foi um teste que a gente fez aqui por SIG eleição, que ele precisava lá de uma carga grande, né, de voltantes. Então a gente chegou acho que foi 2.000 usuários por minuto, a gente conseguiu, né, fazer o SIG Eventos executar. E que era uma necessidade para a eleição da reitora, que teve todo mundo poder votar, né, 30.000 usuários diferentes poderiam votar, então a gente teve que fazer bastante otimização. A gente fez esse teste de estresse lá para testar se o sistema aguentaria essa carga de voltantes lá. Né? Então, usando a ferramenta Genita, né? Então você cria alguns parâmetros lá para a página e vai executando como se fosse um usuário. Né? Se loga no sistema, escolhe a votação e executa a votação. Isso para um conjunto de usuários que você passa lá. Você pega, sei lá, 5.000 usuários do sistema, passa para ele, sai para cada usuário, disparando vários tabs e executando esse teste. Certo? Então, quem tiver curiosidade sobre como teste, esse outro tipo de teste, que a gente já tem um know-how de como fazer aqui no sistema, teste de desempenho. Para finalizar, o último slide aqui, eu preciso criar sempre todos os tipos de testes. Então, assim, testes é uma tarefa muito dispendiosa. Né? Vocês vão ver que vocês começarem a escrever, vocês vão gastar muito tempo. Então, normalmente o pessoal sugere que testes unitários seja a maior quantidade, né? Teste de integração seja menor e teste de aceitação que eu estou mostrando assim seja a quantidade menor. Né? Então, por exemplo, esses outros tipos de teste também. Então, por exemplo, eu preciso fazer teste de estresse para todo o sistema? Não, normalmente só aqueles casos de usos que vão requerer muito estresse dos usuários, são muito usados pelos usuários. Por exemplo, a matrícula do cigarro. Então, a gente deve criar um caso de estresse para ver se o sistema está suportando essa questão. Testes unitários, vamos precisar criar teste unitário para tudo,
Mas se você tem um CRUD lá que não faz nada, né, um CRUD simples, você pega o dado em série no banco, pega a classe, faz algumas validações só para ver se o usuário preencheu. Então, às vezes, não vale a pena você perder tempo testando essa questão. Né? Então, se você tem um tempo limitado, você procura testar aquelas classes mais usadas no sistema que dão mais erro. Do mesmo jeito, teste de integração. Né? Se a gente vai escrever teste de integração para tudo, ele vai passar o resto da vida escrevendo teste de integração, né? Sem fazer mais nada no sistema. Então, ideal que ele escolha aquelas consultas que dão mais erro, aquelas questões que causam mais problemas no sistema, e escreva os testes de integração para esses casos. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Sobre testes unitários? Certo? Então, a gente começou com testes unitários aqui, né, nesse treinamento, porque vai ser a base para a gente quiser colocar interação contínua no sistema. Se a gente quer que o sistema rode tempos em tempos uma build, né, só rodar com a compilação não adianta nada. Você compilou, o sistema passou. Não, tem que compilar e você tem que testar se o sistema está funcionando realmente, se aquela build é estável. Então, esses testes vão ser executados automaticamente, né, a cada commit que alguém fizer no sistema. Então, cada commit que alguém, nesse novo processo que a gente está tentando implantar. Então, cada commit que alguém faz lá, né, que o SIG-RH está usando, o servidor de integração contínua chama aquela suite de teste lá, o teste do sistema, e executa todos esses testes que foram feitos. Né? Por exemplo, no caso do SIG-Events que eu mostrei aqui, né, se alguém fizer algum commit SIG-Event, ele executa esses 14 testes que tem em SIG-Events. Né? Então a ideia, esse é o teste unitário básico que tem para se ele quiser usar a integração contínua, né, para garantir que as builds estão sendo testadas e nenhum erro está sendo produzido no sistema. Certo? E é o que a gente vai conseguir colocar aqui, né, de imediato sem ter um impacto maior. Né? As outras questões ainda tem um impacto maior. Se a gente quiser usar, né, integração contínua, colocar um servidor para quem não usa ainda, né? Não sei a realidade de vocês, mas quem não usar, e a gente está tendo impacto, né, em aplicar isso. Né? Integração contínua, mudança do SVN para o Git, né? Então, teste unitário não, só vocês aprender esses 3 frameworks que eu mostrei aqui, né, hoje, JUnit, Mockit e PowerMock, vocês vão conseguir, né, com um pouquinho de esforço, né, no início, conseguir testar qualquer classe do sistema. Beleza? Deixa eu mostrar esse aqui, né, que acho que é rápido, como é que tá, são 29 slides, sobrou tempo aí. Então a gente teve recentemente teve um SIG-Events, né, que teve demanda grande, porque todos os usuários da FRN poderiam querer voltar ao mesmo tempo, então a gente teve que testar, otimizar o sistema e testar isso para garantir que ele está sendo, que a carga ele suportaria a carga dos usuários que estão voltando na eleição para reitor. Né? Então, isso aqui a gente teve que usar essa prática, né, de teste de desempenho, né, com o JMeter para testar lá o desempenho do sistema usando as páginas JCF que o sistema tem. Né? Então, o teste de estresse, de desempenho, está o sistema contra seu requisito de desempenho. Né? Latência, vazão, escalabilidade, recursos que o sistema está usando. Quanto o processador, memória você está usando lá. Você tem uma grande quantidade de usuários executando. Então, o principal framework que a gente tem para usar nesse caso é o JMeter. Né? Ele testa o desempenho de aplicações que tem servidor, né, escrito em Java, né, e suporta diversos protocolos, né, para ser executados, e pode ser usado em testes funcionais também. Então, a instalação de JMeter é fácil, né, você vai lá no site da Apache, baixa ele, né, vai ter a biblioteca ali, descompacta e executa lá o /bin dele, que vai instalar o JMeter.data ou o JMeter.sh, os sistemas baseados em Linux. Né? Então, se você executar isso, você vai abrir a tela principal dele, né, que é essa tela, e tem alguns componentes básicos nessa tela, que é do JMeter, que é o plano de teste, área de trabalho e o grupo de usuários. Então, o JMeter ele funciona de forma hierárquica, né? No raiz é o plano de teste, então você define aqui
Isso aqui seria um plano de teste que você cria nesse primeiro nó da raiz. E ele executa esse plano de teste de acordo com a ordem dos elementos que estão sendo definidos. Então aqui ele define um plano de teste, né, para essa aplicação, e aqui nesse plano de teste eu posso adicionar lá um grupo de usuários. E aqui é o grupo de usuários, os usuários que vão executar aquele teste. Então para cada usuário, se você definiu, você pode definir isso, por exemplo, no arquivo XML ou no arquivo CVS ou algum arquivo, um arquivo TXT. Você pode passar isso para ele. Ele vai conseguir, para cada usuário que você definir lá, por exemplo, login e senha, ele vai disparar uma thread diferente e vai executar seus testes. Então, se você definir 1000 usuários, ele vai disparar 1000 threads e acessar o sistema para aquelas 1000 threads para validar se o sistema aguenta, por exemplo, 1000 usuários acessando o sistema ao mesmo tempo. Então, você pode definir lá parâmetros de tempo, né? Então, você tem 1000 usuários, mas eu quero que ele instancie apenas 100 por minuto. Então, eu quero que execute todos os 1000 dentro de um minuto, ou dentro do meio minuto. Então, você pode definir isso. Né? Uma questão legal que você for fazer isso, para você ficar limitado à máquina do cliente, né? Que você botar, eu quero que ele dispare 1000 usuários por segundo. Às vezes a máquina que você está mandando teste não tem condição de disparar 1000 threads por segundo. Então você vai fazer um teste, geralmente é interessante você configurar várias máquinas, né? 5 ou 6 máquinas, para disparar os testes na máquina que está executando o sistema. Né? Então se você vai ter 1000 por minuto, você pega 5, 200, cada máquina disparando 200 usuários. Né? Então isso dá uma proporção maior da realidade que você pode ter em produção. Então aqui, esses parâmetros que eu estou falando, né, um grupo de usuários, né, se der errado algum usuário, escolher a chave aqui e continuar para o próximo. Então aqui eu defino a quantidade de threads de usuários que ele vai testar e o tempo que ele vai demorar. Então vai, dentro de 1 minuto ele vai disparar 1000 threads tentando acessar o sistema. Né, então, depois que você define o grupo de usuários, você define alguns padrões de aquisições HTTP. Né, e gerenciador de cookie que ele vai acessar as páginas do sistema. Então você pode adicionar aqui um elemento, né, adicionar elementos de configurações padrão que são HTTP. Você escolhe alguns parâmetros aqui, né, onde o servidor está rodando, então você coloca nesse servidor a porta, né, o protocolo HTTP, se vale para cookies ou não, então, normalmente sim, para você rodar o teste novamente os cookies não influenciarem no desempenho do teste. Certo? E para essas interações HTTP, para usar o JCF, você tem que definir algumas variáveis lá que o JCF define quando ele vai executar. Então, para simular os parâmetros do JCF, no view state do JCF, passado, faz a aquisição do JCF, você adiciona um extrator de expressão regular com os seguintes dados. Então, você define lá o JCF view state, com esses valores aí, né? E ele vai simular os dados que o JCF passa lá quando ele vai chamar a sua página. Né? Então, eu criei aqui, aqui vocês estão vendo o plano de teste, né? O grupo de usuários. Para o grupo de usuários, eu criei aqui uns padrões, aqui são HTTP, e lá o extrator de expressão regular com aqueles dados lá que eu mostrei aqui anteriormente. Né? Esses dados padrões aqui que o JCF realmente passa. Então, vocês podem visualizar isso aqui quando vocês acessam lá uma página. Vai lá, você pode visualizar no Firebug lá do Firebug do Firefox, os dados lá do HTTP, ele vai ter essas informações. Certo? Então, aqui, depois você definir isso, criar requisições HTTP que vão testar o sistema. Né? Então, essa aqui que eu falei lá, né, definindo as informações onde vai estar o servidor. E aqui é uma requisição HTTP. Então, eu estou criando a requisição HTTP. Estou passando um caminho lá, primeiro é o sistema login, então ele vai acessar lá o login.jcf. Né? Então, requisição logar. E a próxima requisição que o usuário realiza quando vai acessar essa página é digitar o usuário e senha. Né? Então, isso aqui só acessou a página login, né? Agora ele vai ter que digitar o usuário e senha para se logar no sistema. Então, para simular esse comportamento, ele criou outra requisição HTTP chamada logar. Então, a primeira requisição que tem aqui embaixo, requisição HTTP chama até login, requisição HTTP logar. Então, a gente digita as mesmas informações que normalmente o usuário passaria lá na requisição do login, até do login.
A única diferença é que quando o JCF trabalha com o post, né, é preciso mudar a primeira página que a gente acessou aqui com a requisição HTTP, chamada login from get. Nessa segunda logar, tem que passar lá o map post. Então, em seguida, digitar os parâmetros que devem ser passados para essa requisição. Certo? Então, aqui, a gente vai olhar lá a página, né, como é que está definido. Né? Então, você precisa passar esses 3 valores aqui, né, do form, do JCF, né? Submit, o link lá, RID, que o JCF usa, e aquele view state que a gente definiu lá naquele extrator de expressões. Aquela variável que a gente definiu com aqueles valores lá. Certo? Fazendo isso, você adiciona as demais informações. Então, mais form, né, que é a form principal lá que tem a página de login. Mais form put login, eu coloco aqui João. Né? Esse dado aqui eu estou colocando, ele vai executar para o usuário, mas eu posso pegar isso de um arquivo, por exemplo. E o put senha, né, 1, 2, 3, eu posso uma senha aqui. E o button logar, eu repito aqui nessa ação que ele vai executar esse valor. Né? Então, definindo isso, quando eu executar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa página aqui, a primeira aqui, né? Chamar até login, depois chamar até login e vai executar essa requisição aqui logar. Passando esses dados aqui. Usuário João, né, e esse é 1, 2, 3. Ele vai conseguir logar e vai passar para a próxima parte do sistema. Então, assim você vai construindo, né, as telas do sistema até ele chegar onde você quer. Então, teria até escolher a eleição, aí você passa lá um valor para escolher a eleição, né, clica no submit, alguma coisa assim. Um campo de dados, você passa lá o valor que você quer que ele digite aquele campo de dados, por exemplo, escolhendo a chapa lá, e passa uma requisição do botão, né, que vai ser o botão que ele vai submeter para voltar. Então você pode criar várias requisições de HTTP até chegar na página que você quer, né, e mandar executar. Ele vai executar para cada usuário aquelas requisições. Então vai logo acessar a página do login, logar e escolher a eleição e voltar. Então pega outro usuário, acessa a página do login, logar, escolher a eleição e voltar. Então vai fazer isso dentro daquele parâmetro que você definiu, por exemplo, 1000 usuários dentro de 1 minuto. Né? E no final, ele vai. Isso aqui eu estou mostrando lá no Firebug do Firefox, como é que você pega aquelas informações que eu defini lá no form, né? O view state, o form menu. Certo? Aqui é uma página que estava sem o ID, né? Então fica difícil, melhor você definir os ID para os campos. Né? E no final ele vai gerar o resultado aqui. Né? Então tem vários gráficos lá que você pode definir os limites, então ele vai mostrar aqui. Isso aqui eu acho que é mostrando a média de requisições, né? Que demora. Então, cada requisição aqui no sistema que a gente testou demorou abaixo de 400 milissegundos, né, para ser executado, né? Cada votação. Né? Então, é basicamente isso. Aqui é um exemplo de teste completo que a gente usa lá no Gmita, né? Logar a eleição, iniciar a voto, escolher a votação, entrar a cabine e votar a chapa 1. Então, para cada página a gente foi criando essas requisições. Né? Você tem que criar esse teste e toda vez você pode definir, sei lá, por exemplo, matrícula de cigarro. Começo cada semestre rodar esse teste para verificar se a matrícula está atendendo a requisições de desempenho. Né? É um teste que você precisa manter, né? Se você alterar qualquer input lá na tela, ele vai falhar, né? Você precisa corrigir aqui, então é legal que a gente use só para aqueles casos que realmente precisem de desempenho. Né? Então isso são os testes automatizados que a Sinfo tem aplicado até o momento nos sistemas. Se vocês quiserem mais informações sobre o Gmita, vocês podem procurar depois. Então é isso que a gente tem para falar com vocês hoje, sobre testes unitários do sistema. Ok? Boa tarde. Sou analista da UFPA e a gente começou fazendo um estudo lá de teste e a gente começou tentando fazer os testes dos casos de uso e ensinando Selenium. Não sei se vocês chegaram a ver, porque vocês estão vindo assim de baixo, né? Acho da unidade, integração, e queria saber se vocês têm alguma perspectiva em relação a isso. A gente já faz aqui teste de Selenium também. Isso aqui que faz mais o pessoal lá da equipe de controle de qualidade, equipe de testes. Então eu não cheguei a ver isso, né? Como é que eles fazem e tal. Mas ele já tem alguns testes, né, de sistemas, né, que rodam com o sistema todo lá no JBoss e tal. O Selenium é mais para automatizar testes de sistemas, porque é um nível assim que eu mostrei, né? Teste unitário, teste de integração e teste de sistemas. Então ele já faz. Né, então a gente tem alguns testes automatizados também. O grande problema da gente automatizar testes de sistemas é manter esses testes, né, que é mais difícil manter. Porque se altera um campo lá na página ou alguma mensagem, o sistema já quebra.
Então isso é uma dificuldade que a gente tem. A gente tem alguns testes, mas a dificuldade de manter, né? Toda vez tem que ficar alterando lá o Selenium para manter esses testes. Mas a gente já tem. Se vocês quiserem informação de alguma coisa, como é que faz, pode falar com o pessoal de controle de qualidade que eles podem. Eu nunca usei não Selenium, não sei como é que funciona. Né? Eles que estão mais envolvidos com isso. Qual? A William? Uhum. Uhum. Não chegou a dar olhada nisso aí não. Mas é teste de quê? Teste de unitário ou teste de sistemas? Ele faz o quê? Teste de integração? Teste de sistemas, ele roda se o sistema está funcionando. Integração? Não chegou a visualizar. Sim, sério. Teste de integração que está começando só a visualizar e não chegou nesse nível ainda não, de testar serviço do sistema. Por enquanto tentar ver se consegue testar o banco, né, consultor do banco. Aqui ano passado, aí assisti a apresentação sobre testes e justamente sobre o Selenium. Só queria saber, para você complementar, se essa suíte que fica no Selenium, se ela já está integrada ao Jenkins também, ou é um processo toda a parte? É um processo a toda parte ainda. Né? A gente, seja essa questão do Selenium já vem sendo usada pela equipe de controle quadrado há mais tempo, né? Antes da gente tentar colocar a integração contínua, Jenkins, etc. Então, estamos no processo à parte. Mas a gente planeja, se a gente conseguir implementar essa parte de teste, né? O próximo passo seria colocar métricas sobre os testes, né? Então, por exemplo, fazer cobertura dos testes, né? O Jenkins tem integração com isso para rodar a ferramenta de cobertura e verificar a cobertura dos testes. E talvez seja uma boa integrar isso aí também. Eu não olhei se o Jenkins vai fazer ter um plugin que integre com o Selenium, né? Então seria uma boa também que também a equipe de controle de qualidade pegar os testes que tem lá, tentar integrar no Selenium para rodar esses testes integrados. Né? Não só os testes unitários, mas também os testes que a gente fizer lá do sistema. Testes, eu acho que as próximas releases que vocês vão receber do sistema já vão estar com testes. Né? A gente já começou a escrever. Então você já deve receber. Sobre as demais mudanças que eu vou falar a partir de amanhã, né, a mudança do fluxo, a gente não tem ainda porque a gente está validando ainda com o SIG-RH. Né, se isso vai ser viável, ficar trabalhando com 2 repositórios, vai ser mais trabalho, etc. A gente está avaliando isso. Assim que a gente conseguir finalizar com o pessoal que estiver acostumado, a gente pretende lançar. Né? Então tem agora a repositório de referência, ele está aqui, vocês vão poder usar para se basear nele, né? Mas copiar o código da ferramenta. Não, que eu saiba não sei se o pessoal de requisitos tem isso aí. Né? Por enquanto colocar lá no wiki. O que a gente pensou foi colocar a especificação versionada no controle de versão. Né? Para você baixar a versão, tem a versão da especificação lá. Mas a gente não chegou a olhar, eu não cheguei a olhar essa questão. Porque não é muito minha área também, né? Essa parte de requisitos. A gente pode ver que o pessoal de requisitos eles estão pensando em alguma dessas ferramentas também. Sim, fica legal quando você adiciona a equipe de requisito junto para criar seus testes. Então, como é que funciona se você tiver uma ferramenta de integração do requisito para o teste? Cucumber, por exemplo. Você pode pegar a especificação que ele gera e isso gerar parâmetros para os seus testes. Quando você gera lá o ID, o parâmetro, que valor tem que vir, isso pode estar no nível acima, tipo português mesmo, e instrumentar essa documentação para te gerar testes. Então, mesmo a documentação, ela está evoluindo, o seu código, o seu teste também está sendo testado. Quando você adiciona um novo parâmetro, automaticamente, quando roda um novo ciclo de build, ele vai verificar quais são os parâmetros que a equipe de requisitos adicionou, vai verificar se você está coberto.
pode dar uma olhada assim, vou anotar para ler o pessoal requisitos. Né? É legal porque se adicionar alguma coisa no requisito que não tiver, o teste vai quebrar. Né? Pelo que eu entendi. Aí você vai lá e conserta o teste para passar no requisito e conserta o código. Uhum. Outros sistemas fora da FRN ou o sistema da FRN? Fora da FRN. Sim. Boa tarde. Nós somos lá da UFESA, né? Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão dos testes. Você está mostrando aí de integração em relação àquela questão do banco, né? Ele pegar as anotações das duas entidades que estão mapeadas lá com as anotações de Hibernate, assim, e verifica se todos aqueles campos existem lá no banco, né? Porque vou explicar qual o nosso problema, né, que a gente tem lá. A gente faz alterações no código, tanto por questões que só se aplicam ao FESA, como também porque às vezes você tem um problema que é muito urgente, né? A gente acaba não respeitando aquele fluxo todo, abrir o chamado e tal, então a gente, em determinadas situações, não tem para onde correr, a gente corrige. Mas ao mesmo tempo a gente gera um problema para a gente mesmo lá na frente quando vai fazer o merge do código, né? Então, se é uma nova versão, a gente não consegue acompanhar sempre, então de tempos em tempos a gente faz um merge do código. E a gente faz esse merge, e depois desse merge a gente faz uma espécie de seria um merge do banco, né? Pega os scripts de vocês e vai executar, né? E pega tudo isso, coloca num ambiente de testes e aí realiza testes manuais, dos usuários, principais fluxos, dá um prazo a eles para eles testarem. E a gente sempre, assim, tem dois problemas, né? Um é que às vezes passam scripts, né, naquele SQL, a gente passa muito tempo sem conseguir atualizar, equipe pequena, enfim. Então vem muito SQL, né? E às vezes passa um SQL que na realidade só se aplicaria ao FRN, entendeu? Assim, passa um script que só se aplicaria ao FRN. Então, aí minha primeira pergunta, assim, como vocês estão remodelando isso, queria saber se tem algo que vocês estão pensando que ajudaria a gente nisso, né? Tipo, da mesma forma que vocês estão fazendo com o código, que teria um código de referência, né? E um código da UFRN, e só iria para o código de referência aquilo que passasse pelo comitê, né? Então só iria o código que fosse comum, se teria também essa questão dos scripts. Eu não sei se é bem contigo. Então essa seria uma pergunta. E outra era como a gente faria, se é muito complicado para fazer esses testes. Porque geralmente passa, né? No nosso fluxo hoje a gente coloca faz esse mesh do banco, colocou lá no ambiente de testes, dá um prazo para as pessoas chaves, né, realizarem os testes. Muitas na realidade acabam não realizando e quando a gente coloca em produção dá problema, e o principal problema é campos faltando, tabelas faltando, que quando a gente identifica o erro, aí vai olhar lá em cooperação e cai nesse outro problema, né? Que muitos SQLs eles acabam não executando lá no banco de cooperação. Então, a pergunta era se vocês têm estão pensando nisso, né? Nessa questão do script, não sei se outra aí tem esse problema. E como é que a gente conseguiria fazer, isso é muito complicado para a gente fazer esse teste para nos resguardar antes de colocar o ambiente em produção. Preciso usar o script. Nesse ambiente de cooperação, vai só, se vai código comum, vai o script que é comum também para todo mundo. Né? Script que é específico da FRN não deveria ir. Né? Mas, assim, isso é uma separação manual ainda. Né? Às vezes acaba colocando script lá que não vai. Mas a gente, nesse fluxo, a gente quer separar lá as solicitações que a gente faz de update em banco. Né? O que é comum e o que não é. Se aquela solicitação comum ou não é. A comum ela vai para o repositório de referência e gera o script lá que você recebe. A não comum não. Então a gente quer também esse repositório de referência, a ideia é também separar. Né? Só se você baixar lá o código de referência, vai ter, teoricamente, é para ter só o script que é comum para todo mundo. Né? E essa questão de ajudar, se é complicado não rodar os testes, não, seria só você pegar ali. Né? Esses testes de integração foi feito para isso. Né? Você receber lá a versão do sistema, então você atualizou lá o código, atualizou o banco, o script que veio. Você rodaria esses dois testes de integração aí.
Então, se tiver alguma tabela, alguma coluna faltando, ele já avisaria para você. Você precisaria deixar o usuário, mandar o usuário testar o sistema e passar alguns dias lá. Essa resposta já seria imediata, né, com esses testes que a gente fez. Né, dentro das limitações que ainda tem, né, não está além de XML, essas coisas. Mas isso é possível fazer, é possível implementar lá pelo lei do arquivo XML e verificar essas coisas. Mas a ideia é justamente essa, esse teste de integração, para que você pegar uma nova versão, você executa ele, se está faltando uma coluna já vai mostrar, o teste vai dar um erro lá. Ele é executado pelo G1 também. Então já vai aparecer lá um galho verde e um negócio vermelho. Então ele mostra lá. Tabela tal não tem coluna tal. Você já vai atrás, está faltando um escrito aqui com essa coluna que não veio. Entendeu? Então a ideia é que ser automatizado para isso. Você não precisar deixar o usuário lá testando, alguns dias no momento que você faz a atualização, você já pega esse erro. Né? Quando você diz ali que é só o que está mapeado especificamente com arroba colo, né? Você quer dizer que não entra XML, né? Está mapeado em XML. E aquela questão assim, tem muitas colunas que têm o mesmo nome, né? Lá do atributo no banco. Aí também não entra, ele não pega. Até agora não. Eu tentei até fazer, mas não deu tempo não. Se não tem arroba cola, ele pega pelo nome da coluna. Mas aí tem que desconsiderar algumas, por exemplo, uma constante, ele pegaria também. Né? Então você tem que desconsiderar. Aí tem alguns casos que a anotação não está na variável, está no método. Aí você tem que verificar se não está na variável, buscar no método. Então essas questões eu não fiz ainda, mas dá para fazer, é só parar e implementar, né, o código lá. Você implementar esse teste. Né? Por enquanto só deu tempo de fazer o mais fácil, porque tá mapeado lá com arroba colo, pega aquele nome teste que você está lá, se tiver dar erro. Mas isso aí é só uma questão de parar e fazer. Né? Pegar uma biblioteca que lê XML, ler o XML, você interpretando lá, achando onde é que está a coluna e montar a CL e consultar. Né? Então você já daria você atualizar a versão já daria lá o que está faltando e seria uma mão na roda, assim, para não ter essa questão de ter testes manuais lá, o usuário precisar passar alguns dias lá testando. Então esses testes foram pensados nessa situação. Né? Então foi a primeira iniciativa que a gente teve aí, que é o que geralmente dá mais problemas aqui, né, em relação ao banco, essas atualizações. Então o primeiro teste de integração que a gente fez foi justamente verificar essas questões. Né?